Bom, continuando, né, a gente calculou essas reações, então a gente precisa agora, de fato, calcular, né, os esforços, né, em cada barra desse daí, usando o método dos nós, tá? Então, a gente pode começar por qualquer um desses nós, mas a gente sempre dá a preferência, né, para aqueles onde a gente tem menos incógnitas. E lembrando, né, a gente pega aqueles que têm três incógnitas, né, porque nos nós a gente não tem a equação de momento, né, a gente só tem a equação do somatório de forças nas três direções. Então a gente tem que começar, né, escolhendo primeiro aquele que tem um menor número de incógnitas, né, de forças incógnitas, e segundo, tem que ver aquele nó que tem, no máximo, né, três incógnitas. Então, basicamente, essa é a regrinha aí. Então, o que a gente pode melhor aqui escolher, né, seria o nó B, né? O nó B, ele tem três incógnitas, né? Três barras, né, que tem os seus esforços que são desconhecidos, e está com somente uma força aqui, que é a de 800, né, que é conhecido. O A eu teria mais forças, teria aqui mais barras incógnitas, o E é a mesma coisa, no C é a mesma coisa. Então, o ideal aqui é começar pelo B, tá? Então, a gente vai começar pelo nó B, né? Agora a gente já tem aqui o cálculo dessas reações, né, que não vai ser necessário no B, mas para os próximos nós vão ser. Então, vamos lá. Opa. Só organizar aqui o quadro para disponibilizar depois. Esses aqui são os pontos. Esse aqui vem para cá. Ok. Então, dois. Aqui as reações. Então, vamos para o nó B. Tá? Então, no nó B, né? Nó B. Como eu falei, a gente tem três forças, né? Três barras. Consequentemente, a gente tem três forças axiais, né? Que são os membros de duas forças, né? Duas forças. As barras da treliça são modeladas como elemento de barra. Então, a gente vai convencionar, tá? Sempre adotar os esforços desconhecidos, tá? Como sendo de tração, tá? Então, sempre saindo do nó, tá? Esses T's aqui, TBC, TBE, TAB, na verdade, são os módulos, né? Desses vetores forças ao longo da barra. Bom lembrar que, por definição, módulo é um número positivo, tá? Então, a gente está supondo, primeiro, que todos são esforços de tração e que esses T's aí, TBE, TBC, TAB, são módulos, tá? Então, o que acontece? Como a gente está convencionando que é tudo tração, ó, eventualmente, em, algum, em alguma dessas barras, a gente pode ter o esforço de compressão. E aí, o que vai acontecer? Como é que vai ser indicado isso? Quando esse módulo, né, quando a gente for calcular ele vier com sinal negativo, tá? Então, significa que o módulo é negativo? Não, o módulo de um vetor, lá da álgebra linear, a gente sabe, é sempre um número positivo. Mas se, por um acaso, as equações de equilíbrio, né, te fornecerem um valor para esse módulo que a gente calcular negativo, significa o quê? Que o vetor que você adotou, que a gente está sempre adotando como tração, ele está com sentido contrário, tá? Então, na verdade, ele é o sentido contrário do que você adotou, tá? Então, como a gente falou anteriormente, a gente vai, se porventura, por exemplo, o TBC der negativo, a gente vai continuar com ele negativo até o final, escrever os vetores com ele e tudo mais, justamente para a gente manter e não se confundir quando for passar para um outro nó, tá? Mas, lembrando, módulo é sempre positivo, tá? Se por um acaso aparecer, né, que um desses módulos aí é negativo,
o sinal de negativo só está representando que, na verdade, o vetor que você adotou está com o sentido incorreto e não é de tração, é de compressão, tá? Mas a gente vai levar esse módulo, um sinal de negativo, até o final do cálculo das questões, para que a gente não fique trocando o sinal no meio do caminho e fique confundindo e aí errando a questão. Então, só deixar esse comentário de antemão, né, porque a gente vai meio que forçar um pouco a barra, né, dizendo que o módulo vai dar um número negativo, mas aqui é só questão de convenção, que o sinal negativo vai indicar aí, o negativo para o módulo vai indicar que, na verdade, força de compressão, visto que sempre a gente vai adotar inicialmente os esforços como de tração, sempre saindo do nó, tudo bem? Então, vamos lá. Então, na verdade, o que a gente tem? No nó B, a gente tem um esforço que eu vou chamar de o vetor, né, de F para C, né, ao longo da barra BC, tá? Então, a gente tem o F, né, BE, tá? Que é o vetor força na barra, tá? Que a gente vai adotar aí como sendo o módulo, que eu vou chamar de T, tá? Só para não confundir e não carregar a notação, vezes o vetor que dá a direção, né? Como está saindo do nó, então ele vai de B, acho que eu estava falando do C, né? Não, BC, né? BC. Então, FBC vai ser o TBC, ou seja, o módulo do vetor T, vezes o vetor que dá a direção. Como a gente está supondo sempre tração, então ele sai do nó B. Então, é de B para C, tá? Então, lembra que a gente marcou os pontos, né, no primeiro slide, né? Justamente para a gente construir esses vetores, para a gente não se confundir. Obviamente que dá para a gente, de olho, né, indicar, olha, BC é tal vetor, mas quando a gente começa a fazer as coisas, a gente faz pelo modo mais seguro, e aí, conforme a gente vai pegando familiaridade com as coisas, o processo vai ficando automático, a gente começa a fazer de uma forma mais direta. Mas como é o primeiro exercício de treliça em 3D, vamos fazer bem passo a passo. Então, o BC, né, o vetor BC, ele é C, coordenada do ponto C, menos a coordenada do ponto B, né? Lembrando que o ponto C é o 0, 3 e 0, né? Ele está em cima do eixo Y. E o B é 2, 3 e 0. Né? Só esse primeiro eu vou colocar aqui. Então, o C é 0, 3 e 0. E o B é 2, 3 e 0. Né? Então, esse vetor BC, né, vai ser o vetor menos 2i, né? Obviamente que quando eu pego o unitário, né, o vetor que dá a direção, eu vou dividir pelo módulo dele, né? Se o vetor BC é menos 2i, o módulo dele é 2. Então, na verdade, esse TBC vai estar na direção menos i, né? Então, esse nosso vetor FBC vai ser o módulo dele, né? TBC, na direção menos i. Tá ok? Isso é um... A gente guarda isso daí. Então, essa é a nossa primeira força. A segunda força que a gente tem aí vai ser, vamos pegar aí o FBE, né? Então, o FBE, tá, vai ser o módulo dele, BE, vezes o vetor que dá a direção, o vetor unitário, né? Que é o BE sobre a norma dele mesmo, o vetor BE, tá? Vou fazer aqui no cantinho, né? O vetor BE é a coordenada do ponto E menos a coordenada do ponto B. Lembrando, a gente está sempre
considerando esforço de tração. Então, está saindo do nó, tá? Então, o ponto inicial é o ponto B. Então, a coordenada do ponto I é 0, 0, 1, né? Menos a coordenada do ponto B, que a gente viu que é 2, 3 e 0. Tá? Então, esse vetor, né, o B, vai ser menos 2, menos 3 e 1. Né? Tá? Então, esse é o nosso vetor BE. Então, o nosso FBE vai ser quem? TBE, que a gente quer descobrir, vezes o nosso vetor, né, BE, que é o menos 2i, menos 3j mais k, sobre o seu módulo. Módulo norma euclidiana, né? Mais 3 ao quadrado, mais 1, né? Menos 2 ao quadrado, menos 3, entre parênteses, ao quadrado, mais 1. E como o número negativo ao quadrado é positivo, vou colocar o, o módulo dele aqui. 2, 3 e 1. Tá? Então, isso aqui, fazendo essa continha aí, né? Do nosso vetor unitário, eu vou ter que o vetor FBI vai ser, vou calcular aqui, aproximadamente 0,5345 dBi na direção I, menos 0,8018 dBe na direção J, mais 0,2673 dBe na direção K. Tá? Vou só puxar aqui embaixo. Então, já achamos o BE. Agora, está faltando a força ao longo da barra AB, né? Então, o FAB, né, vai ser o TAB, BA sobre norma de BA. Ok? E aí a gente sabe que o BA vai ser o coordenada do ponto A, né? O BA é A menos B, coordenada do ponto A menos a coordenada de B. E aí, como a gente sabe que o A é 2, 0, 0 e o B é 2, 3 e 0, então A menos B, né? Então vai ficar menos 2, 0 e 0, né? Desculpa, vou fazer aqui que é melhor. 2, 0, 0 é o A e o B 2, 3 e 0. A gente fazendo direto assim, acontece da gente. Então aqui vai ficar 0, menos 3 e 0. Esse é o vetor BA. Pronto. Então ele é o vetor menos 3J, né? Dividindo pela norma, né? Pelo módulo, que vai dar 3, então ele vai estar na direção de J. Então esse FAB aí, na verdade, ele é menos TAB na direção de menos J. Então menos TABJ. Ok? Então já foram as três forças incógnitas aqui, né? Tá faltando somente a força de 800 newtons, né? Que é o que a gente chamou
de F2, né? Então, essa força aí, né? Ela tá para baixo, então menos 800 K. Tá? Todas essas forças aí estão em newtons, tá? Essas forças que tem aí estão em newtons. É bom a gente lembrar. Bom, então, depois que a gente escreve todos esses vetores do nó, a gente aplica o somatório de forças, né, em todas as direções e igual a zero, que é o que a condição de equilíbrio diz para a gente. Né? Então, se uma estrutura está em equilíbrio, todas as suas partes também estão, inclusive os nós, tá certo? Então, a gente vai aplicar aí o somatório, né, de forças no nó B, tá? No nó B. E isso tem que ser igual ao vetor nulo. Quando a gente tem uma equação vetorial, né, a gente iguala coordenada a coordenada à coordenada do vetor nulo, que são o 0, 0, 0, né? 0i mais 0j mais 0k. Então, a gente vai somar tudo que tem, né, na direção de i igual a zero, tudo que tem na direção j igual a zero, tudo que tem na direção k igual a zero. Tá? Eu vou começar pela direção k, tá? Porque na direção K só tem o 800 e uma incógnita, então já tiro ela direto. Então, vou fazer aqui primeiro na direção de K, tá? Aí na direção de K a gente vai ter 0,2673 TBE, TBI, menos 800, e não tem mais nenhuma força na direção de K, então igual a zero. Tá? Então, a gente essa daqui da condição de casa, 26 TBE, 2673 TBE, menos 800, igual a zero. Tá? Então, daqui, a gente já tira de cara o valor de TBE. Então, vai ser 800 dividido por 0,2673, dá aproximadamente 2,993 newtons. Tá? Então, lembrando que esses T's aí, né, são os módulos da força. Então, ele deu positivo, então, de fato, o vetor, né, BE, do jeito que a gente adotou aqui, está ok, tá? Então, a direção, de fato, é saindo do nó, consequentemente, é um esforço de tração, tá? Então, vamos já marcá-lo. Agora, na direção, na direção do I, né, vai ter o TBE e o TBC. Como a gente já calculou o TBE, a gente consegue tirar aí o TBC. Então, vamos para a direção I aí. O que, que a gente tem de vetor com I aí? A gente tem o TBC, né? Menos TBC. É importante a gente levar o sinal junto. O que mais que a gente tem na direção I? Aqui não tem. Tem só esse aqui, né? Menos 0,5345 TBE, tá? Não tem mais nada na direção I, então igual a zero. Como a gente calculou o TBE aí, que é 2,993 newtons, a gente tem como tirar, né, quem vai ser o nosso TBC. E nesse caso, vai dar negativo, né? É por isso que a gente tem que ter cuidado quando fala que é módulo, né? Então, na verdade, o módulo desse vetor, por definição, é um número positivo, seria 1.600, tá? Mas esse indicativo aqui, vamos dizer assim, que é um módulo expandido, né? Você permitindo aí o abuso de linguagem, né? Tá? Então, esse menos eu vou deixar propositalmente aí, porque eu vou levar até o final esses vetores como sendo de tração, tá? Então, vou adotar, mesmo indicando que o TBC é compressão, no desenho eu vou manter tração
E na hora de substituir os valores, eu vou substituir o valor de tração negativa, que é o equivalente à compressão, tá? Então, na verdade, quando a gente fala módulo, na verdade, o módulo aqui é 1.600, mas esse sinal aqui está indicando que na barra BC, na verdade, não é tração, como a gente tinha indicado aqui, é compressão, tá? Então, na nossa resposta final, né, quando a gente for se referir ao esforço na barra BC, a gente vai colocar 1.600 positivo, compressão, tá? Então, esse menos aí só está indicando que o sentido do vetor que a gente adotou aqui no desenho no OB está incorreto, não é de tração, é compressão. Quanto mais cuidado. O J, na direção de J, né? Finalmente, a gente vai ter menos 0,8018, né? O TBE menos TAB igual a zero. Como a gente calculou aí o TBE, a gente tem quanto vale o valor do esforço na barra AB, que também deu negativo, 2.400. Tá? Então, menos aqui, positivo vai dar negativo realmente. Então, achamos aqui os três esforços na barra, desculpa, os três esforços que atuam, né, no nó B, tá? Então, na barra B é 2.993 tração, na barra BC 1.600 compressão e na barra AB 2.400 compressão também. Ok? Então, achamos, né? Achamos aqui o esforço no nó B, né? E aí, achando no nó B, a gente pode ou passar para o nó C ou para o nó A, tá? Então, eu vou passar para o nó A aqui, tá? Mas eu poderia fazer para o nó C, visto que eu tenho aqui o BC, e as incógnitas ficariam AC, CD e CE, tá? Então, isso é questão de escolha. Então, eu vou agora, tá, para o nó A. Então, no nó A eu tenho a barra, a tração, né? Estou sempre considerando tração, o esforço na barra B, na barra AC, na barra AD e a reação aqui de A, né? Que é essa 3.600J. Então vamos lá. Então, nó B aqui, vamos para o nó A. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí já, só mudar, destacar aqui qual é o nó que eu estou trabalhando. Vamos lá. Então, no nó A, nó A, então a gente vai proceder da mesma maneira, tá? Então a gente tem a reação, o esforço na barra B, na barra C, a D e a E. A gente sempre convenciona tração e deixa as equações de equilíbrio ditarem para a gente qual é, de fato, o verdadeiro sentido. Então, por exemplo, no caso da barra AB, que deu negativo, eu continuo adotando aqui como tração e na hora de substituir o valor do módulo, eu vou colocar o negativo. Tá? Então, é só para... Vamos adotar dessa maneira para justamente a gente não ter depois problemas, se confundir com o sinal. Mantém tudo tração e carrega o sinal negativo que der no nó anterior da mesma maneira, que aí você não vai errar, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever esses vetores. Então, a gente tem aí o vetor A, né? O vetor A aqui é 3.600 J, né? Newton. Todas essas forças que a gente está escrevendo aqui em Newton, tá? A gente tem quem mais? Na barra B, né? Aí aquela história que a gente estava conversando, né? Na barra B vai ser TAB, né? Vezes o vetor unitário
que sai de A e vai para B, tá? Então, aqui muda, né? Aqui muda, tá? Então, agora, o AB é B menos A, né? O B é 2, 3 e 0, o A é 2, 0, 0, então o vetor aí AB, né? O vetor AB, ele vai ser 0, 3 e 0, então ele vai ter uma coordenada positiva, ele está na direção J, tá? Então, T, A, B, J, tá? Aqui a gente vê de cara, né? Ele tá em cima do eixo Y, né? Então, o vetor unitário que dá a direção para ele é o próprio J, tá? Mas, como a gente tinha falado, né? A gente vai sempre adotar os esforços como tração, né? E se mesmo a gente sabendo que não é tração, que é compressão, a gente mantém tração e substitui aqui nesse módulo, a gente coloca o módulo negativo, né? É meio estranho. Mas o valor com sinal negativo do nó anterior, tá? Então ele está na direção J, mas na verdade ele não é um esforço de tração, ele é de compressão. Então, substituindo o valor do TAB, né? Do nó B anterior, é menos 2.400. Então, a gente coloca aqui, tá? Menos 2.400 J, tá? Tudo bem? Espero que tenha dado para entender aqui o menos. A gente adota a tração e traz o sinal que deu, que a gente também tinha adotado tração aqui, sempre saindo do nó, né? Saindo do nó, tração, entrando no nó indicado, compressão. Então, como a gente adotou aqui tração e não mudou no desenho, e aqui também, né? Então, a gente deixa o sinal que indica compressão no módulo, tá? Que os matemáticos me perdoem. Então vamos lá. Então a gente já achou o FAB. Vamos agora, só marcar aqui. Então vamos agora, né, para o AC, né? Vamos calcular na barra AC. Então o F AC, o vetor força, vai ser TAC vezes o vetor unitário, né, que dá a direção e o sentido na barra C de A até C, tá? Lembrando, né? Só vamos fazer aqui de novo para a gente. O vetor AC, ponto final, menos o ponto inicial. A gente sai de A e vai para C. Então, a gente vai ter aqui que isso vai dar menos 2, 3 e 0, né? A coordenada do ponto C é 0, 3 e 0. E a coordenada do ponto A é 2, 0, 0. Tá? Então, aplicando isso aqui, né, a gente vai ter que o TAC vai ser 2i menos, né, menos 2i mais 3j, né, sobre 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Então, isso aí vai dar para a gente o nosso vetor FAC, né? Então, ele vai ser, calculando aí essa expressãozinha, vai dar aproximadamente 5,547 negativo. TAC na direção de I, mais 0,8321 TAC na direção J. Isso aqui está em Newton também, tá? Ok. Então, vamos agora
a qual? Vamos para o AD, né? Então, o F, muito em cima, F, AD, vai ser T, AD, vezes o vetor unitário, né, na direção de AD. Então, AD sobre norma de AD, tá? Então, só para a gente lembrar, né? AD, coordenada do ponto D menos a coordenada do ponto A. Lembrando que o D é a origem, né, do nosso sistema de referências, então vai ficar só o simétrico do vetor que vai até A, né, da origem até A, tá? Então, ele está na direção menos I, né? Direção menos I, visto que ele vai ser o vetor menos 2I, dividindo pela norma que é 2, então vai dar na direção menos I. Então, na verdade, esse cara aqui é menos TAD na direção I, né? Menos TADI, ok? Então, já fizemos desse daqui. Vamos para o próximo. Então, agora a gente falta fazer aqui o AE, né? Então, F AE vai ser TAE vezes o normal que dá a direção de AE. Então, a gente vai ter aqui menos 2, 0 e 1, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, que o TAE vai estar na direção do vetor menos 2i mais k, né, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de 5, né? Então, isso aqui diz para a gente, calculando aí aproximadamente, dá menos 0,8944 T aí na direção I mais 0,4472 T aí na direção K, né? K, ok? E aí falta a F1, né? A força F1. Vamos fazer ela aqui. Falta aqui a nossa força F1, que ela vale menos 400 K newtons, ok? Então, pronto. Então, com os vetores, todos eles traçados, né, calculados direitinho, a gente pode, novamente, né, aplicar as condições de equilíbrio, né, em todas as coordenadas. Então, somatório das forças, né, dos vetores forças, tem que ser nulo em todas as direções. Tá? Então, vamos começar pela direção J, que eu só tenho o TAC e o menos 2.400.
Então, vamos começar aqui pela J. Então, a gente vai ter 2.400 e o 3.600 de A, né? Então, 3.600 menos 2.400 mais a coordenada J, né, do TAC, que é 08321 TAC. Tudo isso igual a zero. Então, daqui, a gente calcula aí, né? 2.600 menos 2.400, divide por 08321. Ele vai dar o TAC aqui aproximadamente negativo, né? Menos 1.442,2 newtons. Tá? Então, de novo, esse TAC aí negativo significa que a barra está em compressão. Tá? Mas vamos considerar aí essa esforço de tração negativa para a gente não causar confusão depois com os sinais. Então, na direção de cá, né, visto que na direção de cá a gente vai ter somente a força F1, né, de 400, e essa componente aqui em cá. Então, a gente já tira o valor do TAE direto. Então, 0,4472 TAE menos 400, tudo isso igual a zero. Então, a gente tira aqui o valor do TAE, que vai dar aproximadamente 894,5 newtons. Ok? E por último, na direção I, a gente vai ter menos 0,5547 TAC menos TAD menos 0,8944 TAE. Como a gente já calculou, né, TAC e TAE, a gente substitui aqui. Lembrando, tá? Esse TAC aqui que a gente vai substituir aqui é com um sinal negativo, tá? Mantém, tá? E aí a gente calcula o TAD que vai dar zero, tá? Coincidentemente, dá 0 newtons, ou seja, a barra não está sendo solicitada, tá? A barra AD, né, não está sendo solicitada. Então, já encontramos mais 3, né? Então, são 9 barras, então já achamos as reações, né? E 3 esforços desconhecidos. Então, fechamos o nó A, tá? Então, agora a gente vai o próximo nó, né? Vamos para o nó C, tá? Então, no nó C, o que que a gente vai ter, né? O que a gente vai ter no nó C? A gente tem força de 600, a reação que a gente já calculou, a barra CE, né? A barra CD, a AC que a gente já tem o valor e a BC que a gente já tem o valor, tá? Então, mesmo processo. Vamos lá. Então, vamos para o nó C. Então, vamos começar pelo FCA, né? FCA,
Lembrando que aqui o módulo, né, o TCA ou TAC dá no mesmo, tá? O que vai mudar é só a questão da direção, né? Na verdade, desculpa, do sentido, né? Mas o módulo, como eu falei anteriormente, a gente sempre leva o mesmo para todos os vetores, independente do nó. Se dois nós forem respectivos da mesma barra, o módulo a gente leva igual, tá? Só vai mudar a questão da direção. Então, poderia colocar TCA ou TAC, tá? Então, quem vai dizer qual é a direção dele vai ser esse vetor CA aí, tá? Que, nesse caso, ele é o simétrico, né, do AC. Então, vai ser 2 menos 3 e 0. Já vou começar a fazer direto esses vetores que dão a direção e o sentido, tá? Os pontos estão marcados no primeiro slide, marcar no primeiro slide. Então, tem como fazer isso aí direto, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aí que isso vai ficar TAC vezes 2 menos 3 e 0, tá? Sobre 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Tudo isso, né? Só para a gente mostrar que vai dar o simétrico, né? Do que a gente encontrou lá quando a gente estava no nó A, né? Tá? Então é só uma notinha aqui, né? Vou fazer aqui no cantinho. Perceba, né, que TCA é igual a TAC, tá? São módulos. O sinal vai só indicar se é compressão ou tração, tá? Mas o vetor FCA, tá? Ele, obviamente, vai ser simétrico, né? Do FAC, tá? Isso é importante a gente marcar aqui, tudo bem? Bom, então já calculamos o FCA, né? Então, vamos para o próximo aqui. Então, aqui eu já montei o vetor CE direto, né? Então, não ficar tão mais enfadonho do que já está repetitivo. Então, 09487 TCEJ mais 03162 TCEK. Bom, fica claro aqui, né, que o TCB está na direção positiva de I, né, porque ele sai de C para B, então está na direção
ele está na direção positiva, né? Então, por isso eu já coloquei I. Ou, se você quiser, faz BC igual a coordenada do ponto C menos a do ponto B, e divide pela norma, você vai chegar ao mesmo resultado. Tá? Então, isso aqui, como o BC, né, a gente viu lá no outro nó que é 1.600 negativo, a gente traz ele para cá, tá? Então, assim, do jeito que a gente desenhou aqui, ele está no sentido positivo, né? Mas, pelo outro nó, a gente viu que, na verdade, o sentido dele não é esse. Mas quem vai indicar isso para a gente é o T, tá? O TBC, que deu 1.600 lá no outro, tá? Se a gente for aqui para o nó B, nó B, ó, o BC deu 1.600. Como eu falei, a gente mantém o menos aqui e mantém o sinal o sentido do vetor, mesmo incorreto, e deixa para consertar com esse sinal negativo, tá? Então, menos 1.600i, tá? Então, ok. CD, tá faltando CD, né? Então, o FCD, né, vai ser o TCD na direção menos J, tá? Aqui, ó, ele está de C para D. O J positivo é para cá, ele está de C para D. Então, menos J. Ou faz CD, né, que é D menos coordenada do ponto D menos a coordenada do ponto C, divide pela norma para checar se isso é verdade. Tá? Então, vai ser menos TCD J. Tá? Aí nós temos a força, né, a reação em C, né, que a gente calculou 2.400 no sentido positivo de I, tá? E a força, que é aquela que a gente chamou de F3, né, que está para baixo, né, de 600 newtons no sentido negativo do eixo Z. Pronto. Então, fechamos o cálculo dessas forças no nó C, ok? Então, vamos aplicar aí somatório vetorial, né, de forças, somatório de forças igual a zero. Aí a gente começa pelo o K, né, que a gente já tira direto quem é o TCE, né? Então, TCE, desculpa, é o coeficiente dele aqui, é 0,3162 TCE, né? E o menos 600, que é a força F3, igual a zero. Então, daqui, a gente tira aqui o TCE, é positivo, 1897,5 newtons, ok? E aí a gente pode passar para a coordenada J, né? E aí a gente tem quem? 2.200, né? Que vai ser correspondente ao 2.400, né? Menos 1.600. Não, a gente está no J, perdão. No J a gente tem o 1.200, está aqui, né? Do TAC, né? 1.200 positivo, menos, o que a gente tem mais no J? O TCD, que é negativo, né? TCD. E no J, o coeficiente do TCE, né? É menos 0,9487 TCE, que a gente já calculou na equação anterior, né? Tudo isso igual a
a zero, né? E aí você tira que o vetor não, que o esforço, né, o módulo TCD, vai ser aproximadamente menos 600,2 newtons, né? E de novo, sinal negativo, tá? Então, já temos 8, né? Os esforços nas 8 barras. Perceba que na direção I, tá? Não tem esforço para se calcular. Então, é só uma questão de verificação. Se a gente não tiver feito nenhuma besteira, ela tem que valer. Então, menos 800, né? Menos 1.600, que é do FCB, e o 2.400 da reação em C. Então, isso aqui de fato dá zero, então a gente não fez nenhuma besteira. Então, essa equação aqui na direção I é só mesmo para verificar, né? Tudo bem? Então, a gente já achou aí mais dois esforços, né? Na barra CE e na barra CD, ok? Então, fica faltando somente um esforço, né? Que é a da barra DE, né? A gente vai para o nó D aí, só para finalizar. Então, barra DE tá bem mais simples aqui esse nó D agora. Então, o nó D. Tá? Finalizando já. Nó D. Então, olhando para esse nosso diagrama aqui, né, a gente já tira direto, tá? Que o esforço na barra D é zero, né? Porque na direção Z não tem nenhuma força, tá? Então, basta direto aqui, né? Somatório das forças em Z, a direção Z igual a zero, você já tira que o DE, né, vale zero. Então, a gente já achou a última incógnita, né? A última força incógnita que a gente tinha, tá? E aí, obviamente, que nas outras direções é só questão de verificação, tá? Eu vou fazer aqui só para, né? Então, se eu fizer aqui somatório das forças na direção x, perceba que eu nem preciso escrever os vetores, porque todos os vetores eles estão na direção dos eixos coordenados. Então, vai ficar TADI, TCDJ, TDEK, né? Então, na direção de x só tem a força TAD. Então, o TAD é zero, não tem esforço, tá? E aí a gente verifica lá no NOA que o TAD deu zero. Então, está valendo, foi verificado o que a gente está afirmando aqui, tá? Então, TAD é zero. E por último, se a gente fizer o somatório de forças na direção de y, né? Na direção de y a gente vai ter o quê? Vai ter que o TCD, né, vai ser o valor de D, né, que é menos 600. O valor de D é 600, né, vai ficar menos 600 newtons, que foi o que a gente verificou no C, né? Então, aqui a equação de direção y, D mais TCD igual a zero. Mas o D, a gente calculou lá no início, que é a reação em D. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, D é 600 positivo. Tá? 600 positivo o D. Então, D mais TCD igual a zero. Se D é 600, então TCD igual a menos 600 newtons. Então, só questão de verificação. Tá? Faltou um nó, tá? Que é o nó E, mas, como a gente falou, a gente já encontrou as forças em todas as barras. Então, o nó E vai servir, tá? O nó E, ele serve, na verdade, para verificar se as contas, né, elas estão ok, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês verificarem, tá? Então,
como a gente já achou todos os esforços, então, basicamente, esse nó não tem mais força para a gente encontrar. Então, ele vai servir só para verificar, né? Verificar se as contas estão corretas. Então, eu vou resumir aqui, tá? Os resultados, tá? Então, finalizando, né? A gente tem que o TAB é 2.400 com pressão, que ele deu negativo na hora que a gente foi fazer os cálculos. A força na barra AD é nula, ou seja, ela não é solicitada. No TAC, né? TAC deu aproximadamente 1.442 newtons, né? Com pressão. O TAE deu 894 aproximadamente. Tá, ação, sinal deu positivo lá. O TD, a gente viu que deu nulo, essa barra ela não é solicitada. O TBC, 1.600 newtons com pressão. TCD, 600 newtons com pressão. TB 2.993 newtons tração. E por último, o TCE na barra CE em 898 newtons tração, tá? Então, essas aqui são as forças, né? São os esforços que a gente encontrou em cada barra, tá? Vou só trazer, deixa eu ver se trazer ela para cá para o final, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá? Então, perceba que a barra DE e a barra AD, elas não são solicitadas, tá? Então, a barra AB, 2.400 com pressão, a barra AC, que é essa diagonal aqui, 1.442 newtons, a barra AE, 894, a barra BC, não, barra BC, né, 1.600, barra CD, 600, a barra B é aproximadamente 3.000 newtons, né, 2.993, e por último a barra CE com 1.898 newtons. Então, a gente fecha essa questão demorada, teve que calcular, né, pelo método dos nós barra a barra, e a gente tem que fazer isso com muito cuidado para a gente não errar sinal, e aí a gente encontrou, né, esses esforços das barras pelo método dos nós. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Espero que vocês tenham conseguido aguentar assistir esse exercício longo até o final. E aí até as nossas próximas aulas de exercício. Um abraço.